referente à mensagem dessa noite. Hoje é quinta-feira da vitória. Meus irmãos, vamos estar abrindo as vossas Bíblias. Abre a tua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 14, amém? Evangelho de João, capítulo 14, versos 1. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 14, verso 5. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor essa noite, amém? João 14. Está aqui, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Não se turbe vossos corações. Crê também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vós teria dito: eu vou preparar vós um lugar. Enquanto for preparar um lugar, virei outra vez e vós levarei para mim mesmo, para onde estiver, que esteja vós também. E já sabeis para onde vais, como conhecereis o caminho. Disse Jesus, disse a Tomé: não sabemos para onde vamos. Como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Glória a Deus. Possa sentar em Aleluia. Jesus essa noite, amém? Quer ser bem rapidinho. Irmão, a Bíblia fala que não foi nós, não foi eu, não foi o irmão que escolheu a nós. A palavra fala, Jesus está falando: não turbeis vossos corações. Não turbai vossos corações por qualquer coisa. Não entristecer nossos corações, não endurecer nossos corações. A própria palavra fala assim: que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Disse Tomé: nos mostra o Pai que nos basta. O Senhor está falando: estou tanto tempo convosco, Felipe. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Estas são as minhas palavras. Glória a Deus. Não digo de mim mesmo, digo do meu Pai que está em mim. Aleluia. Então, meu irmão, o Senhor está dizendo essa noite: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Você olha para João capítulo 15, versos 5. O próprio Jesus falou: sem mim nada vocês poderiam fazer na terra. Verdade, aleluia. Sem minha palavra, sem minha vontade, sem minha permissão, sem minha vontade, nada vocês podem fazer. Deus. O próprio Jesus falou da palavra: sem mim nada meus filhos podem fazer. Verdade, aleluia. Conhecer a verdade nos libertará. João 8,32 e João 8,36. Se verdadeiramente meus filhos libertarem, serei livre na terra. Verdade. Livre para fazer minha vontade, a vontade do Senhor. Aleluia. Quem não ama e não guarda as minhas palavras que eu vos tenho falado, tudo que pedir em meu nome, alguma coisa em meu nome eu farei, para que o meu nome seja glorificado. Se me guardarem meus mandamentos, que eu vos digo: amar o próximo como a ti mesmo. Se me guardarem meus mandamentos, que eu vos mandei, que ame teu irmão como ama a ti. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, os farás maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedir em meu nome eu farei, para que o Filho seja glorificado. Verdade. Se pedir alguma coisa em meu nome eu farei. Se me guardarem
os meus mandamentos que eu vos digo. Então o Senhor está falando para mim e para você, se nós guardarmos os mandamentos, não ser ouvinte, ser praticante na casa do Senhor. A Bíblia nos relata que na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim vós, teria dito, eu vou preparar um lugar, quando vou preparar um lugar, virarei outra vez, voltarei outra vez para mim mesmo. Então, para onde estiver, que esteja vós também. Então o Senhor está falando essa noite, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós temos que ir até Ele. Ele já está em nós, a palavra já está em nosso coração, já está em nossas vidas, já está em nosso coração. Ele está falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Então nós temos que ir até Ele. Ele já está em vós. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Toda palavra que sai da boca de Deus, Isaías 55, 10, 11. Toda palavra que sai da boca não voltará vazia. Verdade, aleluia. 55, 11, Isaías. E aleluia, aleluia, 59, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que eu possa te ajudar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que eu possa te ajudar. Isaías 59, versos 1. Glória a Deus. Isaías 41, 10. Não temas que eu sou contigo. Não te assola que eu sou teu Deus. Eu te dou pela mão direita. Eu te carrego, te ergo nos meus braços. Não olhe para trás, não olhe para a esquerda. Olhe para mim, olhe para a palavra. Isaías 41, 10. Verdade, aleluia. Isaías, aleluia. Mateus 11, 28. Conhecerei, Mateus 11, 28. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mateus, livro de Mateus, aleluia. 11, 28, aleluia. Louvado seja, glorificado seja, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja, glorificado. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos libertará de todo o mal. Glória a Deus. Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Vinde a mim todos que estão descansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Vinde a mim aqueles que estão cansados de sofrimento, aqueles que estão angustiados, que estão tristes, aqueles que estão sofrendo. Porque o fardo de Jesus é suave, é leve. Aleluia. O fardo de Jesus não é pesado. Aleluia. Mateus 7, capítulo 13. Mateus 7, capítulo 7, verso 13. 7, 13. Entrar pela porta estreita, porque a porta larga, espaçosa é o caminho que conduz à maldição, à perdição. São muitos que entram por esse caminho. E a porta apertadinha, estreita, é o caminho que leva à vida eterna. Há poucos que encontram esse caminho. São poucos que vão encontrar o caminho. Verdade. Apertadinho, estreito. No verso 14, 7, 14. Então a palavra de Deus está falando, Mateus 7, 13. Eu sou a porta. Aleluia. Que leva à vida eterna. O caminho largo, espaçoso, que leva à maldição. São poucos que vão encontrar o caminho eterno. Verdade. Irmão, mas aqui eu olho para a palavra de Deus. Mateus 22, verso 29. Aleluia. Mateus 2, 29. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe:
Não erreis por não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não errais por não saber a Escritura de Deus, por não saber o dom de Deus na tua vida. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Aleluia, Hebreus 11. Louvado seja o Senhor, glorificado Senhor. Louvado seja o glorificado. Hebreus 11. Orar 6, verso 6. Orar sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que aproxima mais de Deus, que creia que Ele existe, que Ele é o galanteador daqueles que buscam Ele, a palavra, que buscam nele. Aleluia. O povo de Noé era um povo de fé, um povo que era escolhido por Deus, tinha a mesma fé de Abraão. Havia fé no povo de Noé e no povo de Abraão. A fé é perfeita de Deus. Irmão, orar sem fé, firmes fundamentos das coisas que espera e das provas que não se vê. Se não se vê. Verdade. Orar sem fé, orar é a fé, o firme fundamento das coisas que espera e as provas das coisas que se não vê. Esse é o Antigo Testamento, os bons testemunhos as pessoas davam, mas aí não via, mas creu. Feliz aquele que não viu, mas creu na palavra. Verdade. Aleluia. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu nos mandamentos de Deus. Glória a Deus. Mas creu na palavra de Deus, mas obedeceu os mandamentos de Deus, obedeceu a palavra de Deus. Aleluia. Ouviu a palavra de Deus, não foi ouvinte. Deus. Foi sobrenatural nas coisas que estavam vendo, acontecendo. E às vezes você está aí, aleluia, na tristeza, angústia. Não adianta você ser conhecedor da palavra, ver a palavra, saber ler a Bíblia, de canto a canto, mas não ter entendimento no Espírito Santo, não ser usado pelo Espírito Santo. Não adianta a leitura demais em fora da carne. Eclesiastes 12:12. Muito estudo, muito inventar livro é infarto da carne. Mas o verdadeiro adorador é aquele que prega o Evangelho verdadeiro, salvação, vida eterna. Muitos não querem pregar a salvação, muitos têm medo de pregar a vida eterna, porque tem medo de perder membro da igreja, tem medo de perder o irmão da igreja, irmão. Prega a verdade, prega o preço, mas prega a verdade. Glória a Deus. Não adianta você subir no altar, pregar, aleluia, vaidade, avareza, aparência, emocional. Prega o Evangelho verdadeiro, prega a palavra, a Escritura de Deus. Não errei por não conhecer o dom das palavras da Escritura de Deus. Aleluia. Pela Escritura. Não aumentar, não acrescentar. Não aumentar a palavra, não acrescentar a palavra. E muitas vezes as pessoas querem. Eu prego bonito, falo bonito, irmão. Não é pregar bonito, falar bonito que vai ver reino de Deus. Não é falar bonito que você vai ver reino de Deus. Não adianta você saber ler a Bíblia de canto a canto, mas não ter entendimento, não ter sabedoria, não ter conhecimento da palavra de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, não o homem carnal que faz. É o Espírito Santo que opera, ele que traz a palavra, ele que usa o seu prego, o pregador da noite, não é o homem. Verdade. É a palavra, é o Espírito Santo que usa. É o Espírito Santo que trabalha em prol de você abrir o coração, em prol de você ser humilde. Não adianta ter vaidade na igreja, não adianta ser orgulhoso, não adianta ter emocional, não adianta andar pela emocional, pela avareza, pela aparência dentro da igreja, querendo se aparecer. Quem que tem que aparecer na igreja é o Espírito Santo. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem cura ele, quem liberta, quem chama, quem traz, quem leva ele para casa. Muitas vezes as pessoas querem imitar Jesus, querem ser melhor do que Jesus,
quer se engrandecer o nome do homem, mas não se engrandece o nome do Espírito Santo. Verdade, aleluia. Verdade. Aleluia. Não adianta, irmão. Nós temos que adorar o Espírito Santo, nós temos que adorar a Deus. Verdade. Nós temos que pregar o Evangelho verdadeiro. Muitas vezes as pessoas têm medo de pregar a verdade, medo de perder membro de igreja. Irmão, prega a verdade, prega os mandamentos de Deus. Fala a verdade, irmão. Não adianta você passar por cima da Bíblia. Verdade. Pular as escrituras, irmão. Pregar o que está dentro da Bíblia. Não adianta você pegar, meu Deus do céu, eu vou pregar a teologia. Teologia, irmão, são poucos que conhecem. Você vai encher. Ninguém conhece teologia. São poucos que conhecem. Jesus. Teologia não leva ninguém no reino de Deus, não. Verdade. Teológico não leva ninguém no reino de Deus, não, irmão. Salvação, vida eterna é a palavra. O povo precisa de palavra, precisa de evangelho. Você pregar os 10 mandamentos da Bíblia. O Velho Testamento e o Novo Testamento, a graça, viver da graça hoje. Viver da luz, viver da palavra, viver da palavra, viver da luz, viver da palavra verdadeira. Não adianta você tratando chave de carro, profetizando casa, dinheiro. As pessoas vão na igreja por causa da profecia. A profecia não cura, não liberta uma pessoa. A palavra sim, a palavra ela liberta um pecador. A palavra salva um pecador. Mas a profecia não cura um pecador, não liberta um pecador. Jesus, aleluia. E às vezes, muitas vezes as pessoas estão cheias de profecia. Profecia morta, profecia da carne. Está profetizando na carne viva. Bom, o verdadeiro adorador é aquele que prega o Evangelho, que prega a palavra, aleluia, que prega o mandamento de Deus, que prega a verdade, não quem doer. A verdade ela salva uma alma. Verdade. A mentira ela mata a milhar de alma. A verdade ela salva 1000 almas. Uma alma para Jesus vai mais do que o mundo aí fora. Uma alma para Jesus vai mais do que o mundo aí fora. Aleluia. Você tem jogado uma alma fora, tem desfazendo uma alma, tem passado por cima de uma pessoa, achando que é grande, achando que é melhor, achando que é o bambam, que é o bom. Não, meu irmão. Bom, nem Jesus falou que era bom naquele dia, nem Jesus se engrandeceu no nome dele, nem ele se exaltou a ele, nem Jesus que tinha o direito de se exaltar a vida, e ele nem se exaltar, ele não quis, ele não aceitou ser exaltado pelo homem, ele aceitou ser humilhado, ser rebaixado para crescer. Aleluia! Querem ser grande em cima daqueles outros. Verdade. Muitos querem aparecer em cima do pequeno. Não é assim que é a obra de Deus. A obra de Deus é humildade, é santidade, é qualidade, é verdade. Aleluia. É amor, é fé, é mansidão, é perdão, é comunhão. Não adianta você ser orgulhoso. E às vezes muitos têm o nariz empinado. Muitos estão dentro da igreja por reparar. Muitos estão dentro da igreja para reparar o outro falar, pregar, para reparar a roupa, o calçado que a pessoa usa dentro da igreja. Irmão, você tem que ir na igreja buscar a palavra, você tem que buscar a palavra, mas tem que ter obediência. Não adianta você entrar na igreja se você não obedece os mandamentos de Deus. Deus não liberta aquele que não abre o coração, aquele que não aceita. Verdade. Muitos não aceitam a verdade, muitos não aceitam a correção. Por isso que não é liberto. Está 20 anos, 30 anos dentro da igreja, não é liberto. Não é convertido. Está lá, meu Deus, é um cristão, meu irmão. Tem pessoas que não é convertido, é batizado nas águas. Verdade. Vamos dentro da igreja, tá? Cansado de ouvir a palavra de Deus, mas não é convertido, porque não obedece os mandamentos da Bíblia. Só obedece o homem carnal. Por isso que não é convertido dentro da igreja. Verdade. Por isso que não é convertido dentro da congregação, porque só obedece o homem. Não obedece os mandamentos de Deus. A palavra, mesmo não dá crédito, não dá ouvido à palavra de Deus. Deus, é verdade. Aleluia. Aí eu prego, falo bonito. Bom, não é reino de Deus, não é dessa forma não. Reino de Deus você tem que ter humildade. Reino de Deus a pessoa tem que ter preparação, tem que ter capacidade,
tem que preparar o Evangelho, tem que pregar o verdadeiro Evangelho, não pregar aquele Evangelho frajuto, para as pessoas entrar na cabeça das pessoas que eles precisam da palavra, eles precisam de palavra verdadeira, que ele não precisa de carro, chave em casa, isso aí todo mundo tem. O importante é a salvação da vida eterna, o importante é a pessoa ser salva, você ser liberto do pecado, do adultério, da fornicação, da mentira, da fofoca, essa posição que as pessoas têm que tomar dentro da igreja, uma atitude de libertar dessas coisas, para depois ser um cristão verdadeiro. Não adianta você estar numa igreja e não ser liberto, não ter palavra, mas não tem obediência, não obedece os mandamentos de Deus, Verdade. Não dá crédito, não dá ouvido à palavra de Deus, está falando, está entrando ouvido, está saindo outro, aí não é liberto, irmão. Só quando é liberto, quando a pessoa aceita, é verdade. quando a pessoa obedece os mandamentos de Deus. Enquanto a pessoa estiver adorando um homem carnal, enquanto a pessoa está dentro da igreja adorando um homem carnal, ele não consegue sair do lugar. Verdade. Estaca zero. Está igual estaca, igual geladeira. Aleluia, gelada. Porque não obedece os mandamentos de Deus. Verdade. Não dá ouvido à palavra de Deus. Não dá crédito à palavra de Deus. Dá crédito ao homem, dá ouvido ao homem, mas não dá ouvido à palavra de Deus. Não obedece os mandamentos de Deus. Verdade. Foi falado, ordenado a fazer. Aleluia. A escritura. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Depois encerrar? Glória a Deus, aleluia. Não turbeis os corações por causa de pouca coisa. Não turbais, não entristecer. Verdade. 14, João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Verdade. Muitas vezes as pessoas não querem a verdade. Muitas vezes as pessoas querem andar na vaidade, na avareza, na aparência, no emocional. Vou na igreja por causa do pregador, vou na igreja por causa do homem, para adorar o homem, vai na igreja para adorar cantores, esquece de adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo verdadeiro, que conduz a libertação do pecador, é o Espírito Santo da igreja, aos anjos da igreja que liberta. E muitas vezes as pessoas não dão crédito ao anjo da igreja, não dão crédito ao Espírito Verdade. Santo. Não abre o coração para o Espírito Santo entrar, fazer morada. Está lá é carnal, está cheio de carne, está carnal em cima do altar, pregando Jesus na carne, vivo na carne, morre na carne, não prega o que vive. Não adianta subir no altar pregar o que não vive. Não adianta a família estar destruída, o lar, mas não está pregando o que vive. Lá em casa está destruída a família, o lar está destruído, o filho está na droga, outro está no vício, outro está não sei o que, está pregando Jesus, está querendo fazer a obra sozinho. A obra missionária não é sozinha, a obra missionária precisa dos obreiros, a obra pastoral dos pastores precisa dos obreiros, a obra precisa do auxiliar, precisa da mulher estar junto. Não, minha mulher não vai junto comigo, não, ela tem que ir em outra igreja. Está errado, irmão. A mulher sua tem que estar junto. Você não casou no mesmo comunhão, não uniu uma carne a outra, tem que estar junto. A mulher e o homem não pode estar separado da igreja, da convenção, não pode estar separado do ministério, tem que estar os dois juntos na igreja, não pode andar separado. E muitas vezes as pessoas querem fazer a obra sozinho, quer fazer a obra valente, a obra do homem valente, da mulher valente. Não é assim, irmão. O homem e a mulher tem que se diminuir, tem que ser pequeno perante ao Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe. Tem que ter união, tem que ter amor ao próximo. A mulher tem que estar junto com o homem, não é separado, a mulher para um lado, o homem para outra igreja, não é dividido, não, igual joio e trigo, não é igual a luz às trevas, não pode andar igual a luz às trevas anda, separada, tem que andar na luz, o homem e a mulher juntos, todos dois na mesma comunhão, na mesma luz que o homem anda, a mulher tem que estar junto. Não tem esse negócio, a mulher está na igreja, o homem está não, está erradíssimo, negócio de igreja assim, obreiro da igreja trabalhando dessa forma, está errado essa igreja, o problema da igreja está errado, o povo está andando como quer, o povo
obedece os mandamentos, o povo não dá crédito, não dá ouvido à palavra de Deus, por isso que não é liberto. Eu falo a libertação total é daquele que tem a comunhão com a palavra, que obedece os mandamentos de Deus, não importa quem for. Não adianta você andar separado de um lado para outro. Que comunhão que tem o homem e a mulher separada da igreja? Está vivendo joio e o trigo separado, as trevas e a luz separadas. Não, meu irmão, separa as coisas de Deus. As coisas de Deus é separada, meu irmão. As coisas de Deus não é dessa forma. E você anda aí com a tua mulher numa igreja, você na outra. Está erradíssimo. E é convertido não, meu irmão. Convertido é aquele que obedece os mandamentos de Deus, aquele que dá crédito, ouvindo a palavra de Deus. Aqueles são convertidos. É, pai. Glória a Deus. Aí depois, eu vou na igreja. Se eu prego bonito, falo bonito, irmão. Isso não é reino de Deus, não, meu irmão. O reino de Deus é para aqueles que ouvem, dá crédito, dá ouvido a palavra de Deus. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus. Aqueles que aceitam correção. E muitos não querem correção. Eu vou andar do jeito que eu quero. Eu ando assim. Tá bom, minha vida tá boa. Deus perdoa para Deus me perdoa. Irmão, Deus vai te perdoar até certo dia. Mas um dia você vai ver o perdão dele. Um dia, a casa cai. Meu irmão, a hora o anzol vai arrebentar. Aí você vai ver, meu irmão, vai. Verdade. Vai buscar Deus, irmão. Vai converter, meu irmão. Tem muitas pessoas que não é convertido, irmão. Dando uma que sabe, prega muito, fala bonito, fala nada, irmão. Reino de Deus não é falar bonito. Reino de Deus é ter sabedoria, ter conhecimento, entendimento e sabedoria de Deus. Verdade. O que o Espírito Santo manda fazer. Não que o homem pede, não que o homem manda você fazer. Isso aí não é reino de Deus para ninguém. Quantas pessoas estão andando pelo mandado do homem carnal? Quantas pessoas estão andando pelo homem carnal dentro dessa igreja, obedecendo o homem, mas não obedece os mandamentos de Deus, não obedece o Espírito Santo, não é convertido na terra, não é convertido. Não adianta a congregação cheia de vento, mas não tem o Espírito Santo nela. Verdade. Não adianta a congregação cheia de vento e não ter o Espírito Santo dentro dela. Verdade. O Espírito Santo que tem que estar no primeiro lugar, é Ele que comanda a igreja, é Ele que trabalha dentro da igreja, é humildade, é santidade, é qualidade, é perseverança, é amor, é fé, é mansidão dentro da igreja. O povo hoje não tem, é poucas igrejas que tem esse amor com as pessoas. Aí está convertido, irmão. Tem que converter, meu irmão. Se você ainda não experimentou o primeiro amor, a segunda glória da casa é melhor do que a primeira. Você está na primeira glória ainda, não saiu da primeira para a segunda. Porque a segunda glória é melhor do que a primeira. Porque a segunda glória ela tem resultado. Aleluia. Mensagem, João 14, não turbeis vosso coração. Pessoas que batem o coração essa noite, eu vejo pessoas, tá com o coração triste, angustiado. O Senhor mostra pessoas nessa noite tentando suicídio, pessoas tentando suicidar. Eu vou orar e repreender esses espíritos de suicídio também. Espírito de briga, de contenda, o Senhor me mostra nessa noite. Pessoas também. Verdade. Amém? Vamos orar. As pessoas doentes, enfermas na cama, pessoas no leito numa cama, o Senhor me mostra. Pessoas com garganta inflamada, pessoas com os ossos, dor na coluna, pessoas com desgaste na coluna, pessoas ali enfermas, o Senhor me mostra essa noite. Pessoas doentes, pessoas que poderiam estar na igreja hoje, está doente, está em casa doente, não pode ir para a igreja porque não aguenta ir, não aguenta andar, não aguenta caminhar. Vamos orar por essas pessoas também, o Senhor me mostra nesta noite. Pessoas sem força de orar, sem força de buscar, sem força de adorar o Espírito Santo. O Senhor me mostra também nessa noite. Vamos orar. Deus eterno Pai. Pai querido, aqui está a congregação. Aleluia. Senhor Nando Fantará. Senhor abençoa os obreiros dessa casa. Verdade, Pai. De Wilson, minha esposa pastora, meu filho missionário presbítero Felipe, abençoa também a minha casa, o Tiago, o levita dessa casa, meu filho, abençoa minha mãe, abençoa todos aqueles que não estão presentes, abençoa os obreiros, o presbítero Sidney, a diaconisa Maria, Lúcia Maria Galicina, o missionário Saulo, o missionário Fernando, o presbítero, aleluia, ali meu pai querido, a diaconisa Maria, a Ruth, também juntamente com Oswaldo,
missionário Saulo, Deus abençoa, Pai, cada um abençoa as vidas deles. Sim, Alcance o Ramon também, nosso amado, querido Diácono Ramon, Deus visita ele, visita a família, visita lá o irmão dele, Pai querido, o Rui, alcança a Sônia, a família dele, Deus, a cada um deles, vai quebrando o jogo, Deus, vai trabalhando na vida também do Luiz, Pai, meu irmão Luiz, Pai querido, pastor Luiz, Deus seja repreendido todo o mal na vida dele, do caminho dele, Pai, também na família dele, na vida da esposa dele, Pai Elisandro, Deus, na vida de Samuel, da Helena, do Henrique, Deus, essa noite, vai visitando também, Deus, vai quebrando o espírito, vai tirando toda a maldição, tudo que não provém de ti, Deus. Traga cura, traga restauração, traga paz na vida deles. Pai, é que eu te peço essa noite, Espírito Santo, na minha casa, na minha família, Deus. Visita meu lar, Deus. Quebra o jugo desigual, tira a barreira, tira a maldição, tira tudo que não provém de ti, Deus. Eu te peço essa noite, Espírito Santo, venha trabalhar em nosso favor, nossa vida. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também. Que seja repreendido todo mal, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vamos lá, Deus. Deus abençoe cada um. Está chegando no termo final do culto desta noite. Aleluia. Vitória. Sábado nós estamos aí com o preletor de sábado, vai ser José, que é o pastor, o chamado missionário José da Igreja Assembleia de Deus, ali do Jardim Cambuí, né? Amanhã o pastor Moisés vai estar ali também ministrando no Jardim Aeroporto, na casa do presbítero Sidney, né? No Jardim Aeroporto da campanha, quarto duelo da campanha, quebra de maldição, no Jardim Aeroporto 3 ali, né? Ao lado do ginásio esporte, ali o pastor Moisés vai estar ministrando a palavra de Deus, amanhã à noite, sábado, né? O preletor missionário José da Igreja Novo Amanhecer do Jardim Cambuí vai estar aqui na Igreja Evangélica, o senhor meu pastor não faltará no sábado, amém? Convido todos os irmãos a estar vindo, amém? Deus abençoe, amém? Esposa, vamos lá, que a comunhão do Pai, que a comunhão do Filho, que a comunhão do Espírito Santo esteja hoje e agora, para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Quem aprova? Amém. Diga para o teu irmão, Jesus te ama, eu também te amo. Amém. Está encerrado o culto esta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Um cafezinho lá para os irmãos. Aleluia. Amém. Um cafezinho, amém. Glória a Deus. Vamos, Jesus. Amém.